Camila, sou dentista e hoje, a convite da Dental Kramer, eu vim conversar um pouquinho com vocês. Queria primeiro parabenizá-los porque estamos no mês do estudante e é muito importante, né, que isso seja comemorado. É uma fase muito especial que a gente se dedica para valer, para construir aí o nosso futuro. Então, junto com a Dental Kramer, eu vim trazer para vocês hoje algumas dicas de como que vocês podem dar um upgrade no futuro de vocês. Deixa eu só me apresentar um pouquinho, eu sou então a Camila, né? Eu me formei na Universidade do Extremo Sul Catarinense, na Unesc. Eu tenho um curso que se chama Manual do Recém-Formado, onde o nome já explica aí muita coisa, né? Eu falo com os dentistas que acabaram de sair da faculdade, estão meio perdidos ainda sobre o que fazer. Eu estou finalizando a minha especialização em ortodontia. Na faculdade, eu participei da Liga de Saúde Coletiva e hoje sou influenciadora digital para acadêmicos e para dentistas. Então, gente, nós vamos conversar sobre um tema que, para mim, é muito interessante que a gente já se atente durante a faculdade, né? Desvendando os segredos da carreira de dentista, habilidades que vão além das ferramentas odontológicas, porque vocês já devem ter ouvido aquela frase de que odonto não é só dente, que dentista não trata só dente, que dentista trata pessoas. E além de tratar pessoas, nós somos pessoas e convivemos com pessoas. Então tem muita coisa que a gente precisa saber e desenvolver para poder seguir aí na nossa carreira profissional do jeito certo. Certo? Então, o futuro profissional da odontologia deve desenvolver competências comportamentais que vão além do conhecimento técnico para oferecer um atendimento de alto nível e se destacar no mercado. Então, aí a gente tem aquele papo de mercado saturado e tal. Então, vocês já devem, desde já, ter em mente que nós precisamos nos destacar. E, gente, vou contar para vocês que nem é tão difícil assim se destacar. Tem alguns pontos que a gente deve levar em consideração e começar a aplicar desde cedo. E vocês fazendo isso, sem dúvidas, vão se dar super bem. Eu trouxe aqui 10 dicas, tá? De como se destacar na odontologia saindo da parte técnica. Porque na faculdade é isso que vocês vão saber fazer, a parte técnica, né? Tem muita coisa aí além. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, sejam vocês. Eu tenho um jeito meio descontraído, meio extrovertido. Tem gente que não, tem gente que é mais tímido. E aquele que é mais tímido, às vezes pensa, eu deveria ser mais descontraído. Não, seja você. E aquele que é mais descontraído, às vezes pensa, eu deveria, às vezes, ser mais fechado. E não também. Cada um deve agir da forma que é mesmo, para que a nossa vida seja leve e a gente consiga atender o nosso paciente com honestidade, com integridade. E o paciente vai se identificar com o nosso jeito também, certo? Então, a longo prazo, a gente não consegue sustentar, não consegue manter um jeito que a gente idealiza, mas que não é o nosso. Então, a gente deve se inspirar nas referências, inspirar e não copiar, porque se a gente seguir do nosso jeitinho, as coisas vão fluir bem melhor, certo? E aí o teu público vai ter uma maior identificação contigo e elas vão querer ser atendidas por você porque você está sendo você mesmo. Deu para entender? Uma outra dica que eu quero dar para vocês é sobre o trabalho em equipe. Gente, é necessário saber trabalhar em grupo. Vocês já sabem, né, disso na faculdade e sabem também que toda vez que a gente vai tentar fazer um trabalho, alguém sai brigado, alguém sai insatisfeito, um ajuda mais, um ajuda menos, mas cabe a nós, para que a gente consiga se sair melhor nas situações, que a gente saiba lidar com as pessoas, né? Muitas vezes, os colegas irão para várias áreas da odontologia e é interessante o encaminhamento nas especialidades, profissionais de diferentes áreas para ampliar o conhecimento e facilitar a solução do tratamento do paciente. Hoje, aqui no meu consultório, eu faço ortodontia, atendo criança e faço a clínica geral. Mas se aparece uma endodontia de um molar, por exemplo, eu não sei fazer. Até sei, mas não vou me arriscar a fazer, que também é a minha especialidade. Então, eu preciso saber lidar com outros colegas, ter contato, conhecer outros colegas, para poder encaminhar meu paciente para ele ou para que eu traga esse profissional aqui para o meu consultório.
E se eu não souber trabalhar em equipe, se eu não souber ter um bom relacionamento com as pessoas, pode dar problema, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que até me surgiu agora. Teve um caso de um paciente meu, que a endodontista veio para o meu consultório atender, né, esse paciente, e o paciente teve uma parestesia, porque estava com uma lesão, e aí o cimento, não sei muito o termo técnico de endo, gente, mas meio que o cimento extravasou, sabe, entrou em contato com o nervo, e o paciente teve uma parestesia. Foi temporário, graças a Deus, mas poderia não ter sido, né, temporário. A gente poderia não ter conseguido reverter essa situação. E aí, se eu não sei trabalhar em equipe, eu poderia ter jogado a culpa para o meu colega, ou o meu colega ter jogado a culpa para mim, ou a gente não ter conseguido trabalhar juntos para resolver, né? Mas como a gente teve aí, tanto da minha parte quanto da minha colega, uma colaboração entre nós duas, a gente conseguiu, de uma forma legal, atender o paciente, né? E juntas a gente conseguiu resolver a situação em questão de atendimento. A gente teve que atender esse paciente no final de semana, a gente teve que dar algumas medicações para ele, que no caso o consultório que pagou, né, para o paciente. Então, se a gente não sabe lidar bem com essas adversidades que acontecem, porque só acontece com quem faz as coisas no odonto, né? A gente não teria conseguido solucionar o problema ou teria colhido umas consequências piores, certo? Então, além de saber trabalhar em equipe, nós temos que saber organizar o nosso tempo. Para uma melhor proatividade, é importante observar o tempo de atendimento, o tempo em que a gente está aqui na mão na massa do paciente. O tempo ocioso, né? Temos que organizar também. E saber organizar essas prioridades vai facilitar o nosso trabalho. Eu achei essa frase muito legal. Ó. Usar o tempo livre para organizar irá gerar mais tempo livre para a gestão, certo? Então, assim, tem dois tipos de organização de tempo que, como estudante, a gente pode pensar. Um, no tempo de atendimento, que a gente está, né, com a mão na massa mesmo, atendendo o paciente. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não ter uma dinâmica de atendimento atrasa. E aí atrasa a agenda. E nós dentistas trabalhamos com agenda. Desde a faculdade, já cria na tua mente estágios para atender, sabe? Então, assim, o paciente senta na cadeira, eu falo tal coisa, eu pego o sugador, eu já boto o sugador. Enquanto eu tô falando com o paciente, explicando para ele, ó, vou descer a cadeira, já pega o sugador, já bota lá no cano. Aí, enquanto a cadeira está descendo, tu já pode pegar o babador e botar no paciente. Enquanto a cadeira está descendo, está botando o babador, tu pode já falar para tu auxiliar, ó, já bota o óculos. E esse tempinho que tu vai economizando nessas coisas, quando tu sabe gerir o teu tempo, vão te permitir, por exemplo, atender mais um paciente no final do dia, quando tu soma todos os minutos que tu teve mais agilidade, ou vai te permitir ir embora uma hora mais cedo, caso tu não queira atender mais um paciente, ou vai te dar uns minutos de descanso no final do atendimento. Então, a gente tem que saber organizar esse tipo, né, de tempo durante o atendimento e no pós também. Como que a gente vai preencher o prontuário do nosso paciente? A gente vai ficar enrolando ou a gente vai sentar e vai fazer, né? Ou então, como que a gente vai fazer os encaminhamentos? A gente já vai ter um padrão, um protocolo e vai mudar só o que precisa? Ou toda vez que a gente vai fazer um encaminhamento, a gente tem que pensar em como é que é a frase que usa para fazer o encaminhamento? Receita de prescrição. A gente já vai ter um padrão, né? Claro que não dá para dar a mesma medicação para todos os pacientes, mas veja, preencher o teu nome, o teu CRO, o endereço do consultório, já é uma coisa que tem que estar na tua mente. Tu não pode perder mais tempo para preencher a prescrição, né? E isso tu tem que já ter aí automático, sabe? Então, criar esse tipo de protocolos, tanto para o atendimento quanto para o pós-atendimento, vão te trazer benefícios. Ó, desapega dos termos. Já vou avisando. Por mais que seja bonito falar profilaxia, o paciente não vai te entender. E aí tu vai dizer, não, paciente, olha só, tu tem que retornar em 6 meses para fazer a profilaxia. Aí ele vai, fazer o quê? Limpeza? Ah, limpeza, ok. Então vamos conversar com o paciente, gente, de uma forma que ele entenda. Porque o objetivo final do dentista tem que ser promover saúde e não se aparecer.
E não falar assim para se achar, eu sou inteligente. Olha só, você fala profilaxia. Vou falar exodontia, exodontia, eu não vou falar extração. Anjo, tu vai extrair o dente do teu paciente, fica tranquilo. Ele vai entender se falar extração, não precisa falar exodontia, exodontia. Tu vai deixar os termos técnicos para falar com o profissional, certo? Ou com o laboratório de imagem que vai bater o raio-x, não com o paciente. Deixa a tua linguagem para o paciente menos técnica e mais básica, mais entendível, combinado? Outra coisa, para falar de atendimento, tá? Se envolva. Demonstre interesse na vida do paciente. Saiba filtrar e direcionar assuntos para diferentes tipos de pessoas que tu vai atender. Coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Vai atender criança, tá? Aquele clima, assim, o climão de tu não sabe como é que vai receber esse paciente. Conversa com ele sobre a escola, pergunta como é que é o nome da professora, pergunta quem que é o melhor amigo dele no colégio, pergunta sobre os jogos. Então, eu atendo criança. Eu sei que se é um jogo, se é um menino, uns 6 anos, eu sei que eu tenho que perguntar se ele joga Minecraft, se ele joga Roblox, se ele joga, sabe, esses joguinhos deles. Eu tenho que estar ligada, tá? Para poder ter um diálogo com eles. Se eu vou atender uma menina, eu tenho que perguntar do lançamento do novo filme da Barbie, se ela viu A Pequena Sereia, se ela foi no cinema, se ela assistiu em casa, se ela tá com a cor do lacinho colorido, eu tenho que perguntar se esse é o laço favorito dela, se qual que é o personagem favorito, o que ela assistiu na televisão, sabe? Tem que dar uma perguntada e aí tu quebra o gelo, tu consegue se envolver com o teu paciente. Se for paciente jovem, gente, cuidado para não ficar tratando o adolescente como se fosse criança, porque eles não gostam muito. Então, vamos conversar sobre coisas mais atuais. Rede social. Perguntar, já baixou a rede social nova, o Threads lá? Baixou, gostou? Pergunta das trends, tá vendo TikTok? Das novidades aí, dos lançamentos, enfim. Tem que se adaptar à linguagem deles, para a gente poder conversar e o paciente ter esse vínculo com a gente. Adulto, vai atender aí sei lá, um homem, vai falar sobre os negócios, sobre o jornal, sobre não sei o quê, futebol, se tu entender de futebol. Sobre mulher, vai falar, vai perguntar, elogia a bolsa, elogia o sapato, ou pergunta do emprego dela ou do negócio, se é uma mulher empreendedora. Eu adoro conversar sobre isso, sobre empreendedorismo, sobre os desafios do empreendedorismo, porque também me vejo assim como um empreendedora, porque tenho consultório, né? Aí eu pergunto, tu já viu, sei lá, que saiu uma coisa nova na prefeitura para os empreendedores da cidade e tal? Ou então é uma mãe que apareceu com vários filhos ali, tu já conversa sobre criação de filhos, se interessa, sabe? Fala sobre assuntos atuais. E se é idosos? O que a gente fala com o idoso? Eu pergunto dos netos, eu pergunto dos filhos, eu costumo anotar no prontuário o nome dos netos e quando ele vem para a próxima consulta eu pergunto, como é que tá o João? Como é que tá a Maria? Outra coisa, falo sobre cozinha com as idosas. Eu não atendo muito, mas quando eu atendo, eu peço receita de bolo. Sou recém-casada, então falo, ai, tem alguma receita de bolo? Como é que faz feijão? Às vezes eu falo, esses dias eu fui tentar fazer feijão e não deu muito certo. Tem alguma dica para me dar? Elas adoram. Os vozinhos, eles adoram falar de coisa de música antiga, de jogo, da praça. Comenta, pergunta as coisas, ouve um pouco o que eles têm para falar e se envolve com o teu paciente. Com certeza o atendimento vai ser mais leve e diferenciado. Certo? Ainda falando de comunicação, né? Saber conversar com o seu paciente e com os outros profissionais, como eu disse aí, é de extrema importância. Usar uma linguagem simples para facilitar, né? Para fazer o paciente entender as informações que a gente quer passar. Ter oratória nos momentos profissionais para auxiliar a comunicação. Então, saber transpassar as notícias, né? Com cuidado também com o que vai falar, o jeito que vai falar, com cautela, para fazer o paciente atender os detalhes dos assuntos é muito importante. E vocês têm tempo para desenvolver isso, gente. Aproveita que vocês estão na faculdade e assim, se está com um caso do paciente, estuda bem o caso dele e faz questão de explicar detalhe por detalhe, porque é como se vocês estivessem treinando mesmo, né? O que vocês explicam de higiene bucal, por exemplo, na faculdade, é a mesma coisa que vocês vão explicar no consultório. Então, treinem com os pacientes de vocês da faculdade explicar como que escova o dente, como que passa fio dental, porque isso é uma coisa que vai ter que estar na ponta da língua,
com o passar do tempo, vocês vão ter que responder isso todos os dias para vários pacientes, se Deus quiser, no futuro de vocês, né? Então, aproveitem, treinem com os pacientes da faculdade, para que quando chegue a hora de fazer isso no consultório de vocês, com o paciente de vocês já estejam craques nisso, certo? Outra coisa, pense além do seu quadrado. Os pacientes, gente, eles vão fazer algumas coisas que a gente não vai entender com tanta facilidade. O que a gente tem que pensar um pouco fora da caixinha, além da nossa bolha, tá? Bolha de dentista que já ouve sobre saúde bucal o tempo todo, já sabe a importância dos cuidados e sabe como cuidar. Tem que pensar além disso e se colocar no lugar do paciente. Tentar visualizar o que levou o paciente a fazer o que ele fez. Coloquei um exemplo aqui para vocês de uma foto que me deixou um pouco abismada. Eu fiquei assim em choque depois do atendimento, fiquei pensando, gente, por que o paciente fez isso? E eu fiquei refletindo depois e entendi, nossa, eu poderia até ter explicado um pouco melhor, ter compreendido um pouco melhor o paciente na hora do atendimento, porque nesse dia eu fiquei um pouco focada em assim, ai, paciente, tu não podia ter tirado o teu aparelho em casa, porque olha ali nessa foto dá para ver que tem a resina dos brackets, né, do aparelho ortodôntico que foi tirado em casa com uma colher. E aí eu quis explicar para o paciente que ela poderia ter trincado o dente dela, de repente, poderia ter tentado tirado um pedaço do esmalte sem querer, né? Ou ela foi tentar tirar esse tártaro com um garfo, poderia ter machucado a gengiva. Gente, é um caso bem sério. E eu lembro que eu fiquei, meu Deus, por que essa paciente fez isso? Por que ela não veio antes? E aí ela me explicou. Porque ela estava há 6 anos de aparelho, tratando os dentes numa clínica popular, onde eles só trocavam os elastiques, as borrachinhas coloridas do aparelho, não trocavam o fio, o tratamento não estava evoluindo, sem evoluir o fio no tratamento ortodôntico não anda, né? A colagem dos brackets estava toda errada, então nunca que ia andar mesmo esse tratamento. E ela estava insatisfeita, porque ela colocou esse aparelho há 6 anos, querendo ter os dentes alinhados, retinhos, bonitinhos. E estava bem desproporcional o alinhamento dos dentes, o nivelamento também. E estava muito, muito longe de ela terminar esse tratamento, porque não estava andando. E aí, a paciente, ela ficou revoltada, uma hora ela se irritou e tirou em casa mesmo. E eu foquei no quê? Ah, meu Deus, mas a paciente tinha que ter pensado que podia ter piorado a situação dela. Mas quando ela fez isso, a última coisa que ela pensou é: eu vou trincar o meu esmalte, eu vou lascar o esmalte do meu dente. Ela só queria tirar logo aquele negócio que estava acumulando placa, que estava agoniando, que estava feio, que ela não estava gostando, certo? Então, o que eu posso fazer além de resolver o problema atual, que era tirar o excesso de resina que estava acumulando placa, estava retendo tártaro ali? O que eu posso fazer além disso? Eu posso explicar para o paciente que nem todos os ortodontistas trabalham desse jeito e que não é porque ela foi atendida dessa forma nessa clínica que no futuro, se ela resolver continuar o tratamento, vai ser do mesmo jeito. A minha missão como dentista não é só tirar a resina, não é só limpar isso aqui tudo. É explicar para ele, é mudar a experiência dele com a odontologia, certo? Então, quando surgir algo no consultório, e gente, vai surgir, na clínica da faculdade mesmo, surge muita coisa. E tu pensar, meu Deus, como que o paciente deixou isso aqui acontecer? Como que chegou nesse estado? Para um pouquinho e pensa, mas o que houve aqui? São 6 anos de insatisfação numa clínica onde o dentista mal olhou para a cara do paciente, só foi lá trocando borrachinha, literalmente? Será que a experiência desse paciente, que foi negativa, não piorou aí todo esse processo? Não foi uma consequência de um atendimento com descaso que fez o paciente, né, tirar o aparelho com uma colher em casa? Então, a minha missão foi limpar tudo, beleza, e depois sentar com o paciente e explicar: olha, paciente, isso não tá certo, poderia ter acontecido algumas coisas, ainda bem que não aconteceu, mas eu te entendo, eu sei por que tu fez isso, tu ficou insatisfeita, tu se sentiu desvalidada, tu se sentiu descuidada, o paciente investiu dinheiro nisso, gente, pensa, se paga R$ 100 de manutenção por 6 anos, dá, sei lá, R$ 7.000, mais de R$ 7.000 um tratamento, né?
que não teve resultado. Então, tem que pensar além do nosso quadrado, certo? Além disso, eu queria dar uma dica para vocês. No meio do caminho, depois que a gente se forma, ou até na clínica da faculdade mesmo, a gente tem que, depois de atender o paciente, preencher prontuário, pedir nota para o professor, lavar o material, secar o material, esterilizar o material, pegar o ônibus, ir para casa. É muito corrido. E tem que estudar para a prova do outro dia, revisar, entregar trabalho e tal. Só que eu quero pedir uma coisa, que vocês pensem e não deixem que a correria dos atendimentos impeçam vocês de atender os pacientes com individualidade. Aquele momento da consulta é do paciente, gente. Não interessa se tu tem que ir no mercado, não interessa se tu tem paciente depois, não interessa se tu tá com dor de barriga. É claro que vão ter dias que tu não vai estar 100%, mas tu tem que tentar dar o teu melhor ali, entregar o teu máximo naquele momento para fazer com que aquele paciente tenha a melhor experiência. Então, olha só, às vezes, eu conversando com alguns colegas, eles comentam assim, que o paciente estava com uma gengivite aguda, uma sangueira, um não sei o quê. E aí eu disse para o paciente que ele tinha que fazer a bochecha com o periogard e voltar daqui a 7 dias. Só que quando essa paciente chegou no meu consultório, quando eu comecei a passar ali o ultrassom e vi que estava sangrando enlouquecidamente essa gengiva, eu parei tudo que eu estava fazendo. Eu pedi para o auxiliar pegar meu celular, eu peguei o espelhinho. Esse é um espelho oclusal, tá, gente? É muito legal para bater foto pro paciente. Coloquei na boca dele e falei: olha, paciente, eu vou ter que te mostrar uma coisa que tá acontecendo aqui. Então, abre a boca um pouquinho. Vou bater uma foto e vou te mostrar, tá? Beleza. Bati e mostrei para ele: olha só, esse sangue tá todo na tua boca, tá na tua gengiva, tá aí dentro. E eu tô mexendo e tá extravasando esse sangue todo. Aqui tem um problema, tem uma doença, tem uma inflamação. Porque, gente, se a gente não mostra para o paciente, ele não tem como adivinhar. Ele só cuspir na cuspideira e ver um sangue, ele vai achar que é um sanguinho normal que misturou ali com a água do ultrassom e nem vai parecer tão grave. E se a gente fica sugando com o sugador todo o sangue que saiu da gengiva, porque tá com pressa e não dá tempo de mostrar, o paciente não vai ter consciência de que ele não pode continuar dessa forma e também não vai dar valor ao tratamento que tu vai oferecer para ele depois. Então, quando tu mostra para o paciente exatamente o que está acontecendo na boca dele, as tuas chances de sucesso no tratamento vão ser melhores, porque o paciente vai ter consciência do que está acontecendo, certo? Então, mesmo que seja cansado, mesmo que está na pressa, não trata os casos como se fosse assim, é só mais um caso de gengivite, vou terminar isso aqui, prescrever periogard e o paciente volta. Porque daí na próxima semana, ele só vai ver que não sangrou mais quando ele cuspiu na cuspideira. Mas ele não vai se ligar assim, nossa, melhorou um monte, se tu não mostrar. Porque daí melhorou o quê? Melhorou que não saiu mais sangue? Às vezes esse sangue poderia ter sido até um machucadinho da boca dele, ele não tem essa consciência. Então, nós, dentistas, né, é nossa obrigação como profissionais promover saúde, mostrar, conscientizar, orientar os nossos pacientes, certo? Outra coisa. Tô acabando, tá? Tô aqui falando enlouquecidamente. Estudar sempre. É preciso entender que, mesmo formado, você precisa ir atrás de novos conhecimentos. Participar de congressos, gente, o CIOSP é muito legal. Eu espero encontrar vocês lá no próximo. Seguir nas redes sociais profissionais de várias áreas da odontologia pode te ajudar a se manter atualizado sobre as novas tecnologias e sobre os estudos. Ficar sempre atualizando aí o PubMed, o Google Acadêmico, está sempre de olho nos novos artigos, nas pesquisas que estão saindo, é muito importante. Mas na correria do dia a dia, seguir no Instagram profissionais que são da nossa confiança é muito interessante para já dar um link para a gente. Então, às vezes, o teu professor da faculdade, segue ele no Insta, às vezes ele vai postar algo legal para tu ver lá que vai além da aula, né? Então, fica sempre ligado, se inspira em profissionais, esteja sempre atento e tu vai estar sempre atualizado, né? Ir atrás de soluções viáveis para os seus pacientes, buscando conhecimento sobre os problemas apresentados. Muito importante. Trouxe para vocês uma dica bônus, que daí, gente, eu sou suspeita para falar, tá?
Duas coisas, fidelize pacientes. Eu bato muito nessa tecla, certo? Para meus alunos, os meus cursos, no meu Instagram, falo muito sobre atendimento. Tem que ser de excelência. A gente precisa conquistar a confiança dos nossos pacientes, nos nossos serviços e na gente, para que ele volte sempre e seja fiel a nós como dentistas. Como que a gente pode fazer isso de forma natural e com personalidade? Fazer um atendimento personalizado, né? Uma coisa que a gente faz aqui, por exemplo, no consultório, é sempre mandar mensagem para o paciente para verificar se está tudo bem depois da consulta. Mesmo que seja uma profilaxia. E aí, paciente, como é que ficou da profilaxia? Sangrou a gengiva, ficou inchado ou tá tudo certo? Outra coisa, quando dá perto dos 6 meses, eu mando uma mensagem perguntando para ele se ele precisa de algo e lembrar que está na hora de ele retornar para fazer a profilaxia, né? Outra coisa que eu mando no WhatsApp também, cards com produtos de higiene que eu gosto. Sempre que sai algo de novo no mercado, esses produtos inovadores aí, se eu vejo que é mito e eu vejo que meu paciente pode comprar e ser enganado, eu tenho uma lista de transmissão que eu já aviso, paciente, esse produto aí que viralizou no TikTok, esquece que isso aí é furada. Ou se sair um produto bom para um paciente que tem uma, sei lá, doença periodontal, saiu um creme dental com um ativo aí que ajuda no acúmulo de placa e tal, eu posso mandar para ele, olha, paciente, saiu aqui esse creme dental novo, dei uma estudada sobre ele, gostei, de repente compra para usar e ele vai te ajudar, sabe? Então, ter sempre o teu paciente na tua cabeça, assim, para estar lembrando dele, para estar ajudando ele fora do âmbito do consultório. 2, leve informação. Faz o Instagram, por favor, para conversar com o teu paciente também fora da rotina do consultório, para que ele possa confiar no teu trabalho. Leve informações úteis, ricas para o teu paciente sobre os tratamentos, sobre cuidados, sobre saúde bucal e também um pouquinho da tua vida pessoal para o paciente poder se identificar contigo. São coisas importantes que a gente deve fazer. As chances do teu paciente retornar em 6 meses para fazer profilaxia contigo, se tu foi útil para ele ao longo desses meses, além do atendimento que tu prestou no consultório, eu tô apontando para cá porque eu tô no consultório e a minha cadeira tá aqui. Se tu for útil para ele além da cadeira, a chance de ele retornar, de ele sentir gratidão e confiança no teu trabalho é muito maior, certo? Então, para mim, são questões bem importantes. Eu espero, gente, que vocês tenham gostado. Eu agradeço de coração aí a Dental Kramer por que eles sempre me apoiaram desde que eu era estudante acadêmica, lá na terceira fase. Eu sempre fui cliente da Kramer, comecei como cliente, depois como amiga, como parceira. E eu adorei esse convite para estar aqui conversando com vocês. Na próxima semana, eu acho que no dia 9 de agosto, a Samantha, a doutora Samantha Souza, minha amiga, ela vai trazer um conteúdo bem legal para vocês também. Ela é odontopediatra maravilhosa e vai complementar também esses assuntos para que vocês deem, de fato, um upgrade, vocês possam acelerar aí o futuro de vocês. Dúvidas, gente. A gente não vai ter aqui um momento de tirar dúvidas, mas eu estou no meu Instagram é @CamilaLuzIsmail. Entra lá, bem fácil de. Até vou colocar aqui para vocês olharem meu nome. Ó, ali, Camila Luz Ismail. Pode me mandar dúvida lá no. Ô, gente, pode tirar as dúvidas lá no direct comigo e a gente conversa, troca uma ideia. Joia? Mais uma vez, muito obrigada a quem esteve aqui, a Dental Kramer, e deixa eu dar uma dica aí para vocês, só para vocês já conseguirem visualizar o futuro. Se vocês estão aqui assistindo essa aula, que o tema é um upgrade no futuro, já foi meio caminho andado. Se vocês têm interesse por esse assunto, o futuro de vocês vai ser bem brilhante. Eu estou ansiosa para ver ele acontecer também. Até mais, gente!